Agora eu preciso saber quem que tá aí, tá? Porque eu acabei de entrar aqui. Só preciso que vocês comecem a me identificar. Caiu. Amém. Amém. A Vivian já está aí, graças a Deus. O pessoal já tá voltando. Amém, Marco. Foi falar em você aqui, Marco. Nunca acontece isso, viu, Marco? Foi falar em você aqui. O BS, opa, o Lelinho! Já caiu aqui para você vir consertar. Falar que coisa nisso, né? Mas amém, amado. Vamos tentar avançar e sem delongas, porque nós já tentar recuperar esse tempinho aqui, né? Bom, vamos lá então, amados. Eu estava falando, né, do capítulo 1 ao capítulo 9, fala sobre a sabedoria, a busca de sabedoria, tá? É interessante aqui porque um rabino sempre falava que você poderia riscar a palavra sabedoria nesses capítulos, ou nesses versículos, e onde tivesse a palavra sabedoria, você poderia colocar o Messias. Então, ficaria aquela coisa assim, eu busquei o Messias, eu busquei, né? Busquei o Messias, busquei a Jesus, né? Dentro desse aspecto aí que eu estou falando, ok? Já vamos um pouquinho mais rápido aqui, gente, para nós já perdemos um tempinho, né? Criando hábito. Capítulo 10 ao capítulo 22 é criando hábito, ou seja, como que nós criaremos hábitos saudáveis, que é o que nós vamos ver hoje, tá? O capítulo 15, né? 15 e 16 está dentro desse conjunto aí. O 25 e o 29, gente, também está falando sobre criar hábito, mas contém provérbios diversos assuntos práticos, é uma relação muito grande. O 15 ele começa a tratar algumas coisas específicas sobre a questão da conduta. E o capítulo 30, 31, nós podemos apenas destacar o 31, que é sobre a mulher virtuosa ou a mulher sábia, né? Mas o 30 e o 31 são vários provérbios de uma pessoa chamada Agur, Lemuel, ambos de Massá, tá? Massá não é Massada, Massada fica ali perto também, tá? Aquela montanha, uns dizem que é o mesmo, o Agur e Lemuel da mesma região, né? Sobre Massada, a gente foi lançado um livro nessa semana lá na comunidade judaica de Curitiba, e o autor desse livro, Massada, fez um agradecimento ao pastor Silas Fernandes de Uberlândia. Isso mesmo, porque ele tinha algumas dúvidas, né? E ele liga faz uma videoconferência e graças à misericórdia do grandioso, amado Deus, as perguntas que ele me fez eu sabia na ponta da língua, e depois ele foi para Israel e fez um levantamento lá e viu que eu estava certo, né? Então ele falou, nossa, você sabia mesmo, né? E eu falei, eu sabia. Eu fiquei pensando, Deus só é tão bom que se ele tivesse perguntado algum detalhe a mais, não daria certo. Mas avançando aqui, amado. O sacrifício, versículo 8 e 9, tá? O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue injustiça. Na realidade, esses dois versículos, tá, no original, é um pensamento só. O sacrifício dos perversos e o seu caminho é abominável ao Senhor, tá? Porque pode ver que aparece duas vezes a palavra abominação, mas a oração ou o coração daqueles que buscam a justiça é o seu contentamento. Houve na reforma, principalmente numa outra reedição, né, de provérbio, tentar explicar mais esses versículos. Então acabou virando dois. O que também não estraga a verdade de maneira alguma, descontextualiza nada, tá? Quando eu dou aula de exegese bíblica, eu trabalho muito esses versículos que sofreram essas pequenas mudanças, até por uma questão que nós já vimos, né? Sobre as interpretações e sobre as edições, né? Corrigida, atualizada, e assim vai. Bom, avançando aqui, que não é importante, o que é mais importante para nós, tá?
O capítulo 15 de Provérbios, capítulo 16, ele vai trabalhar alguns princípios que eu chamo. É como se você tivesse primeiro, tá, o capítulo 15, 16, aliás, do capítulo 10 até o capítulo 20, tá? Ele vai trabalhar exatamente esse aspecto aqui, ó. Nós precisamos aprender a tomar decisões. Por isso que o capítulo 16, até o título que eu fiz é Aprendendo a Tomar Decisões. Então, como que se toma decisões? Qual é o caminho para a tomada de decisões, tá? Segunda coisa que ele vai falar, tá, é qual que é o nosso estilo de vida. Tá? É uma pergunta que eu e você precisamos fazer. E quando se fala em estilo de vida, gente, nós precisamos pensar que a visão hebraica é tricotomista, tá? E eu peço perdão que caiu aqui, ninguém estava olhando, tá? Eu consegui arrumar aqui, tá? Mas é assim que eu fiquei, eu não sei o que foi que aconteceu, mas voltamos no ar, graças a Deus. Então, continuando, tá? Esse estilo de vida é dentro de uma tricotomia, tá, gente? Uma tricotomia. Qual que é essa tricotomia? Corpo, alma e espírito. Sempre que você estudar qualquer versículo, principalmente no Velho Testamento, que fala sobre a vida, está pensando nessas três áreas. Se o teu corpo não estiver bem, o teu espírito pode ser abalado. E também as tuas emoções. O que acontece que nós talvez podemos um dia se pegar algum versículo de Eclesiastes, não sei se nós vamos estudar, ele vai trabalhar muito essa questão onde a religiosidade deturpou tudo, porque a religiosidade fragmentou o homem. Tá? A Bíblia nunca viu o homem fragmentado, a palavra de Deus sempre vê o homem holístico, de uma forma completa. Tá? Aí a religiosidade coloca como sendo mais importante o lado espiritual. Às vezes o lado espiritual eu estou em paz no meu coração, ou a pessoa está em paz, a pessoa tem certeza da salvação, mas ela está enfrentando uma doença, ela está enfrentando uma crise no trabalho profissional, e é claro que isso vai abalar, por mais que o lado espiritual dela esteja fortalecido, tá? Outra questão que trabalha esses capítulos, essa segunda parte de Provérbios, é quais seriam os nossos valores. Então, eu tenho um estilo de vida. Então, esse estilo de vida é baseado em que valor? Por isso que quando Jesus começa a falar, ele começa a ensinar, ele já entra num aspecto aqui, e é por isso que o primeiro sermão dele, que ele começa já falando sobre felizes aqueles, né, a bem-aventurança, ele começa já a descrever um estilo de vida ligado ao reino dos céus. Feliz aquele que tem essa conduta, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, quando ele fala dos tais é o reino dos céus, ele não está falando sobre salvação. Tá? Houve uma época, principalmente no século XV, XVI, tá? Na era da descoberta, a entrada industrial, só para vocês se situarem, né? Você vai ver que, principalmente o pessoal da Alemanha, não, mas Irlanda, Holanda, Bélgica, esses países que começaram a sofrer muita influência, tá, do judaísmo, ou seja, porque muitos judeus começaram a ir para lá, depois que eles vão para Portugal, Espanha, depois eles vêm para América do Sul e América do Norte, enfim, sofreu muito essa questão do que é viver esses valores do reino dos céus. Então, essa briga sobre judaísmo, o Velho Testamento, o Novo Testamento, começa nessa época. E uma das questões que eles colocaram ali é que quando se fala ali sobre o reino dos céus, está falando sobre salvação. E na realidade não. Porque quando Jesus está falando ali, ele está falando para um grupo. E vão pensar se ele não tinha morrido nem ressuscitado. O plano de salvação vai ser exemplificado, operacionalizado, explicado através de Paulo, tá? Mas o que Jesus está falando ali é sobre algumas condutas, tá? E aí você vai ter, também nesse capítulo, né, dessa segunda parte de Romanos, uma pergunta em vários versículos, alguns nós vamos estudar hoje, tá? Qual é a nossa essência? Qual é a nossa essência? E quando você trabalha nessa essência, os próprios capítulos, tá, vão trabalhar que é necessário, então, que haja uma mudança na minha vida, mas não uma mudança circunstancial. Tá? Se as coisas estão boas, essa mudança acontece. Se as coisas não estão boas... Então, a mudança que Deus espera na minha vida não é
circunstancial, gente, é existencial. Então, porque eu tenho valores do reino do céu e eu trabalho essa renovação. Então, essa renovação, ela acontece por causa de uma mudança, por causa da minha essência, por causa dos meus valores, por causa do meu estilo de vida, mas tudo começa numa decisão. Paulo entendeu isso, gente. Paulo, lá na frente, ele vai acrescentar essas palavras: paristeme, isal, ágio, eurásteo, metaforma ou metanoia, anacainosis, né? Que vem de ressurreição. E aí, você vai ter a proposta final dessa segunda parte, tá, de Provérbios, a palavra derek, que está lá em cima. É como se eu e você pudéssemos renovar, e não é o super-homem aqui, tá, gente? Que o Shazam também tem capa e também voa, então fica na incógnita quem que é aqui, tá bom? Bom, mas enfim, você vai ter aqui, eu e você, através desses hábitos, e como é que se forma esse hábito? Eu tomo a decisão de ter um estilo de vida com os valores do reino de Deus, porque essa é a minha essência, e se ela é a minha essência, eu tenho uma mudança existencial e eu passo por uma renovação. Paulo vai trabalhar isso no livro de Efésios, Gálatas, tá, e Romanos. Essas palavras aqui, todas elas, para você ter uma ideia, vai aparecer no único versículo de Paulo no livro de Romanos. Ok? Então, quando você olha para a segunda parte de Provérbios, por isso assim, quando eu vejo pessoas falando, não, o Velho Testamento é para o judeu, meu amado, é uma, com todo carinho e respeito, é uma ignorância dizer isso. Porque você vê aqui, ó, eu peguei da segunda parte, lá, se lembra do primeiro slide? A segunda parte do livro de Provérbios, e eu peguei exatamente o que essa segunda parte, né, que é do versículo, capítulo 10 até o 22, são praticamente 12 capítulos. Você espremer esses 12 capítulos, dá tudo isso que eu coloquei aqui, que eu escrevi hábitos, tá? Que é um estilo de vida, que é a palavra Derek. E aí eu provei, ou eu quis fazer questão de colocar aqui, que esses pensamentos aqui, tá? Eu não sei se está estranho aqui, tá, gente? Porque hoje aconteceu de tudo, aconteceu um pouco aqui. Não sei se é aqui. Talvez eu vou abaixar um pouquinho, vamos ver aqui se... Não, está uma altura boa. Arranhado. Bom, se mais gente reclamar do som, me avisem aí, porque realmente nós estamos com algumas dificuldades ultimamente nesse OBS, tá, gente? Mas avançando, tá? Então, avançando. Versículo de número 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Mas a oração, guardem isso, a oração dos retos é o seu contentamento. Então, vamos lá. Há duas palavras aqui, sacrifício dos perversos. A palavra sacrifício vem a palavra nebash, né, em hebraico, que é uma oferta. Então, quando se fala, faça um sacrifício ao Senhor, é uma oferta, e oferta é algo espontâneo. Nós não vamos estudar aqui, mas se você ler o livro de Levítico, você vai ver que oferta é espontaneidade. Por isso que o Senhor vai fazer uma diferença entre dízimos e ofertas. Esse versículo aqui não está falando sobre o dízimo. Aliás, a preocupação aqui não é sobre o dízimo, a preocupação aqui é sobre a sua oferta. E o que vai ser chave nesse versículo é o que vem depois, que é a oração, que é o coração. Nós vamos estudar aí. Tá? A palavra para perversidade é a palavra rachar, ou rasha, né, que é uma pessoa culpada. Eu amo isso aqui, ó, com o coração com malignidade, ou seja, o coração cheio de malignidade. Essa palavra rachar significa que essa pessoa é uma pessoa insatisfeita. E olha que curiosidade, né? A etimologia dessa palavra vai gerar a palavra roá, que é aquele que tem contentamento. Então, uma pessoa que não é contente, uma pessoa que não é grata, essa pessoa gera no coração dela malignidade. Então, eu amo essa questão que o pensamento, né, a língua hebraica, tá, permite. Quem está estudando hebraico na terça-feira, nós vimos já, né, os nossos símbolos, né, masorético, né, olha aqui, o Zenon, o Patar, né,
ao Kamesh, né? E quanto que esses símbolos podem mudar toda uma palavra. E assim trabalha nessa etimologia. E é algo abominável, né? Essa palavra objeto que causa nojo, alguma coisa que deveria trazer ao cristão vergonha. Eu acho que o religioso deveria andar com um saco na cabeça e dizer: eu tenho vergonha da minha relação com Deus, eu tenho vergonha da minha caminhada com Deus. Por que não acontece essa vergonha, gente? Porque, na realidade, aquilo que nós temos batido muito em vários estudos, inclusive nas mensagens de quarta e domingo à noite, quando eu prego, sobre a falta de posicionamento, sobre a religiosidade, sobre esses comportamentos que vão gerar, né, no coração das pessoas um sentimento de que tudo está certo, mas não está certo, porque Deus é aquele que sonda o coração. Tá? E por não tomar um posicionamento, meu amado, faz uma grande diferença. Amém? Então, se nós precisamos estar entendendo isso, precisamos estar caminhando para aí. Gente, vocês que entraram, dá só um oi aqui. Eu gosto de saber quem é que está. O pessoal do Projeto Caleb, não sei se eles estão aí, já identifiquei alguns, mas aquele que não se identificaram, dá um oi aqui, tá bom? Eu gosto de avançar sabendo, né? Seja o Macaré está conosco hoje, graças a Deus. Eu não sei se a Elizabeth já entrou, ela sempre entra. Mas avançando aqui, amado. Então, o que a palavra de Deus vai dizer? Mas a oração do justo é algo que traz contentamento, que traz alegria. A palavra oração, gente, é a palavra tefillah, ou teflah. O talit vem dessa etimologia, tá, gente? Para vocês saberem. Aqueles fiozinhos, amém, Kelly? Aqueles fiozinhos. A Priscila também tinha entrado, não? Acho que não sei. Bom, se ela entrou, manda ela dar um outro oi aí. Aquele fiozinho do talit. É interessante que não é o Marco Aurélio, está até estranhando, é a Gabi. Há um estudo, gente, de que a mulher com hemorragia tocou num dos tefilá do talit de Jesus. Porque o talit você poderia usar de duas maneiras. Ou você usa ele para cobrir a cabeça quando você está rezando ou orando, né? Ou fazendo as preces judaicas, vamos usar esse termo, fica melhor. Tá? Ou então você colocava como um cinto. E aí ele teria que ficar à mostra quando você estava no meio de uma multidão. Porque, amém, os dois, casal que assiste ao não unido, recebe bênção dobrada, viu? Por quê? Porque quando alguém visse você no meio da multidão, deveria saber que há gratidão no teu coração. Gente, eu amo isso, porque é como se Deus falasse assim: Silas, peça para Monte Abrão sempre andar com alguma coisa que demonstre gratidão no coração. E eu acho que o maior sentimento de gratidão que poderia estar no nosso coração é a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Para nós fechar a linha de pensamento, eu já preguei aqui algumas vezes, no Monte Abrão, que se por um acaso aquela mulher com hemorragia foi curada só porque tocou num dos tefilite do talit de Jesus, é fantástico, porque ele não precisou se esfregar em todo o talit, né? Então, só sabendo essa diferença, porque aquilo lá significa oração. Para quem não sabe, o catolicismo vai copiar essa ideia e vai fazer aquele rosário onde as pessoas ficam rezando, porque isso é cultural, inclusive no islamismo. Então, nos países orientais era muito comum isso, principalmente em Israel, muito mais em Israel. O islamismo vai copiar uma série de coisas, depois o catolicismo também, tá bom? E retos, então, não é qualquer pessoa. A palavra yashar, ou yashar, né? Justo, que tem o coração puro, tá? Esse coração puro, aqui, gente, meus alunos de hebraico, o iota, né, com patar. O iota com patar dá o yash, tá? Aqui, ó, yash. Se não tivesse esse patar, seria ish, né? O mês de Igar, não tem o patar, é I-G-H. Nós saímos desse mês de Ivar, né? E estamos entrando no mês de Sivan, que é o mês da prosperidade, né?
Não, é claro que o importante era Jesus, mas eu estou falando assim que culturalmente, gente, nós precisamos, às vezes, dividir o que é cultura, porque esse é um problema sério que às vezes nós fazemos. Tá? Jesus ia na sinagoga, ele cumpria o ritual judaico. Tá? Ele vai se apresentar com 30 anos na sinagoga. Tá? Ele lê a Torá como uma emancipação cronológica etária na sinagoga. Ele poderia dizer, não, eu sou Jesus, eu sou mais importante que a Torá, porque a Torá aponta para ele, né? Então, essas questões aqui é muito interessante. O que aconteceu, gente, é que o que está acontecendo hoje é que algumas igrejas neopentecostais, elas têm trazido o judaísmo de uma forma religiosa, e não é isso. O que deveria trazer para nós é, ok, o que o talit significa? Cânticos de adoração. Por que o talit tem que ser posto na cabeça e nós não colocamos? Porque o nosso coração é o talit para Deus. Tá? Hebreus capítulo 8, versículo 12, uma nova lei é escrita nos vossos corações. Outra questão importante, né? Por que nós não comemoramos as festas do jeito que o judaísmo comemora? Porque para nós é muito mais a mensagem. Aí eu também acho que às vezes nós erramos em não lembrar da Páscoa, do tabernáculo, do Pentateuco. Eu sempre falo assim que nós comemoramos festa junina sem nenhuma dificuldade, comemoramos o Natal sem nenhuma dificuldade, tá? Que são festas não cristãs. Mas nós temos dificuldade, às vezes, por causa do exagero de alguns, eu concordo, tá, gente? Mas às vezes dizer assim, o que é a Páscoa? Né? O que é o significado da Páscoa? Tabernáculo. Por que é o tabernáculo? Porque o tabernáculo é cobertura. É o Salmo 91 da praticidade da minha vida. Então, isso faz a diferença. Então, quando essa pessoa tem um cântico, né, um coração aberto, porque ela é justa, ela é reta, e essa palavra yashar, né, ela busca a justiça, ela busca essa interesse, então, automaticamente, ela gera em Deus o quê? Esse prazer. Então, olha só, é como se o Senhor estivesse falando assim, ó, quando você abrir a sua cabeça, você abrir a sua boca, o que sai de você? Tá? E dentro da minha vida e da sua vida deveria ser o quê? Gratidão. Então, é o que nós vamos ver na sequência desse versículo. Tá? Então, um coração, tá, reto, ele traz contentamento. Por quê? Porque, na realidade, e aí você vai ver que aqui não está falando especificamente de santidade, tá, gente? Porque muitas pessoas nesse momento, pode sim pensar que esse reto é santidade. A discussão aqui não está em santidade, a discussão está aqui na gratidão. Tá? O conceito de santidade, ele existe na cultura judaica, com certeza, Paulo vai fazer uso disso lá em Romanos capítulo 5, tá? Muito. Romanos capítulo 5 um resumo quase dos primeiros 4 capítulos, né, do livro de Levíticos. Mas ele busca para dizer agora a nossa santidade é completada em Deus. E aí ele vai para uma coisa maior, porque é isso que Jesus vai falar. Porque a santidade e ser reto de coração, nessa fragmentação que ocorre, eles confundiam as coisas. Aí Jesus fala, não, o adultério não é lá você ir se envolver com a mulher, é você cobiçá-la no seu pensamento. A partir do momento que você cobiçou no seu coração, a coisa já está complicada, tá? Então, todos os dias, essa renovação precisa acontecer em nós, tá? E aí ele fala, que eu falei no comecinho, que era um versículo só, né? O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça, ele ama o que segue as coisas retas. Então, qual que é a ideia aqui? Existe um caminho, esse caminho é perverso, ou do perverso, tá? E esse caminho da perversidade, ou o caminho daquele que é perverso, gera abominação. Tá? A palavra abominação nós vamos chegar. Então, é como se esse indivíduo, no dia a dia, ele vai, no seu natural, no seu cotidiano, caminhando pela perversidade, ele vai alimentando o seu coração. E aqui que o Senhor vai falar que é da boca, que procede do coração, né? A boca fala do que o coração está cheio, desculpa. Por quê? Porque é mais ou menos esse contraste. O que você tem enchido no teu coração? Lembre-se do primeiro slide. Tá? Lembre-se, o estudo hoje inteiro você tem que lembrar daquele slide. Qual é o teu estilo de vida e qual é a tua essência? São as duas perguntas que nós precisamos responder.
Então, o caminho aqui, o estilo de vida dela. Então, aqui é um contraste entre o que tem o estilo de vida, né, reto e o que tem o estilo de vida abominável ou perverso, tá? Essa palavra, de novo, aqui, ó, com malignidade, e a palavra abominação, tu ebate, um coração idólatra. Aqui, gente, nós poderíamos ficar um bom tempo discutindo o que é idolatria, porque nós caímos no erro da reforma em acharmos que idolatria é aquele santo. Mas idolatria é tudo aquilo que é abominável. O que é abominação? É tudo aquilo que provém de um coração cheio de malignidade. Então, a idolatria não é um objeto em si, porque eu posso ser a própria idolatria em pessoa. Quando o meu coração está cheio de malignidade, quando eu penso mal, falo mal. Tá? Então, se você for ver o livro de Provérbios, você colocar Gálatas no livro de Provérbios, principalmente Gálatas, você vai ver quanto que Paulo entendeu o que é o fruto do Espírito Santo: longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, paciência. Paulo trabalha o fruto do Espírito Santo mais ou menos dentro desses 12 capítulos, ou da segunda parte. Tá? Não sei se ele fez proposital, mas dá para encaixar o livro de Gálatas nesses 12 capítulos da segunda parte de Provérbios. Por quê? Porque o que Paulo está falando é sobre essa postura cotidiana, né, que eu e você precisamos ter. Então, e aí no contraste ele vai trabalhando isso. Aí ele fala o seguinte, olha, mas o Senhor ama, tá, o que segue a justiça. A expressão Senhor amar é a palavra raab, ou seja, sentir afetividade. Essa palavra afetividade para nós está muito conectada a afeto, carinho, mas ela está muito ligada a estar ou sentir prazer ou sentir algo que lhe dá alegria. Por isso que quando Arão e os seus filhos é consagrado e eles fazem o primeiro sacrifício, lá em Levítico capítulo 8, tá? No capítulo 8 e capítulo 9, né? Aí o Senhor fala que aquilo lá foi cheiro suave e agradável. Ele usa a etimologia dessa palavra. Eu senti afetividade, eu senti acolhido. Então, nós podemos trabalhar muito nessa etimologia dessa palavra Raab. Aparece muito, tá? Não confundir Raab, então é Ab, né? Aqui, ó, o Aleph, né, com Kemesh, né? E você pode ver que o Iota está aqui, ó, e não é pronunciado, né? Os alunos aí de hebraico já aprenderam isso, porque ele está sozinho. Então, ele não é pronunciado. Então, começa a partir do A. E esse Kemesh faz ele ter um acento, que é Ha-A, aí o H aqui, B-A, ao Bet, tá? Alunos, está faltando o que aqui? O Danish. Por que o Danish não está aqui? Porque ele está no final. E assim nós vamos estudando e aprendendo, né? E o que segue a justiça, a palavra Hadaf, ou Hadaf, né? Ter como objetivo de vida. Bom, peraí. Essa justiça aqui, gente, tem a ver com aquela palavra lá primeira que nós colocamos no primeiro slide, que é a palavra Derek, tá? Que antes de chegar nele vem a palavra o quê? Renovação. Então, para que eu tenha uma renovação, eu preciso entender qual é a minha essência, eu preciso tomar decisões linkadas com os valores do reino de Deus, e aí sim eu terei uma objetividade, ou, se vocês querem uma palavra que eu amo muito, um posicionamento. Então, é como o Senhor fala assim, eu amo aquelas pessoas que tomam um posicionamento nas coisas que são retas, nas coisas que me trazem um cheiro suave e agradável. Então, às vezes, o que nós precisamos, e eu quis transmitir com essa imagem, o que nós precisamos é cortar, né, essa manipulação da religiosidade, que muitas vezes cria alguns pontos, para você agradar a Deus, você tem que ser produtivo, você tem que levar tanto, fazer isso, fazer aquilo outro, sendo que Deus espera, em primeiro lugar, que o meu coração e o seu coração estejam diante dele. Sabe por quê? Porque o resto é consequência. Eu me lembro de um estudo que eu fiz, né, das palavras no hebraico, de Deuteronômio capítulo 10, versículo 2, agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que andes em todos os seus caminhos, tema o Senhor, o seu nome, ame ao Senhor, e por último, o sirva com o teu coração e com a tua alma, né? Olha aí a tricotomia, né?
A última coisa que Deus pede para Israel é serviço. A primeira coisa que a religiosidade pede é serviço. Então, nós precisamos talvez entender essa questão. Versículo 13 fala assim, olha, o coração alegra, a formoseia, né? Abrilhanta, traz beleza o rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate, né? O que eu quis transmitir com essa imagem aí é como, exatamente, posição é igual escolha. Posicionamento, ela não é uma pílula, é uma escolha, né? Eu quis colocar com essa imagem nesse versículo 13 aí, uma pessoa sendo, como se ela estivesse recebendo aqui. Então, coração alegre, a palavra shameat ou samet, tá? Que é uma pessoa agradecida. Opa, veja só aqui, amado, que coisa fantástica. Eu aprendi isso na minha vida e eu sempre falo para as pessoas, eu me lembro quem, antes de ir para o Canadá, foi o Gugu, Gustavo mesmo, ele era uma pessoa que, muito obrigado, pastor Silas, ele aprendeu isso, eu me lembro que eu posso dizer que ele aprendeu com convívio comigo, né? Gratidão, aprender a agradecer, porque como que nós, às vezes, esquecemos de agradecer uma carona, agradecer um telefonema, agradecer, nós precisamos ser gratos, agradecer pela vida, agradecer pelo pôr do sol, agradecer pelo tempo hoje. Hoje a primeira coisa que eu fiz foi lembrar do Márcio, o meu vizinho aqui, porque eu tomei um chimarrão com uma erva que ele me deu e o tempo estava propício. Quando eu vi esse tempo, eu falei, Ângela, ela disse assim, dia bom para o chimarrão, né? Eu falei, exatamente isso, né? Então, nós enchemos nosso coração de gratidão, mas gratidão por todas as coisas. A formoseia, ou seja, a palavra yatab, né, que ela pode ser, ela é escrita junto, mas a pronúncia, tá, para os alunos de hebraica, yatab, né, que é encontrar prazer nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas que eu e você vamos nos alegrar. Tá? E às vezes nós queremos nos alegrar em coisas grandes. Interessante que o próprio Jesus falou isso, né? Ser fiel no pouco, que no muito eu vou te abençoar. Vamos trocar esse versículo para cá? Seja grato no pouco, que em muito você vai conseguir agradecer. Então, gratidão, amado, é um resultado de coração. Já em compensação, a tristeza do coração, tá? A palavra, até a pronúncia é meio complicada, né? Por causa desse... que ó, nós temos aqui dois sicol junto, né? Atsebet, né? Que é ferida, ou a palavra que eu estou trabalhando aqui, ó, ingratidão. O que é tristeza no coração? Ingratidão. Ah, pastor, mas aquela pessoa está com tristeza no coração por causa desse... Às vezes existem motivos existenciais até para querer trazer tristeza no nosso coração. Mas um coração cheio de gratidão, ele não se abate por nenhuma situação que venha tentar trazer tristeza. Então, esse coração triste, o espírito, olha só, a tricotomia, né? O coração, o sentimento, o espírito, tá? Ou seja, linkado à personalidade, se abate, a palavra naque, uma pessoa quebrada em seus sentimentos. Gente, uma pessoa quebrada em seus sentimentos é uma pessoa, entenda bem o que eu vou te falar, existe a probabilidade muito forte, 99%, de uma pessoa ser invejosa, fofoqueira. Mas por quê, pastor? Porque, na realidade, uma pessoa que é invejosa, que ela é fofoqueira, é porque o coração dela, o sentimento dela está quebrado e ela não consegue ver alegria e nem sentir prazer na vitória do outro. Porque quando ela vê a vitória do outro, ela em vez de pensar assim, poxa, se a bênção chegou lá, né, vai chegar para mim também. Se o container chegou lá, opa, vai chegar na minha casa também. Tá? É uma questão de espera. E às vezes, se essa pessoa não souber lidar com essa espera, dizer, Senhor, não chegou aqui ainda, mas eu continuo crendo, ou Senhor, eu ainda não desisti, tá? Como muitos homens de Deus, olha o que Caleb fala para José, José, você sabe que nesses 45 anos eu não desisti, eu não esqueci daquilo que é o container da minha vida, que é o Monte Hebron, que é o Vale de Hebron, ou a localidade de Hebron, né? E eu não esqueci, eu quero aquele lugar, tá? Então, essa pessoa, ela enfrenta os anos, mas com alegria. Já a pessoa que não tem isso, ela se abate. E quando ela se abate dos seus sentimentos, a fala dela, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, né?
Então você tem essa questão. Então, qual que é o jogo de palavras aqui? Vamos entender, tá? Uma pessoa agradecida que encontra prazer nas pequenas coisas, tá? É aquela pessoa que se alegra com qualquer coisa, ela está vibrando com qualquer coisa, tá? Pequenas coisas, grandes coisas, ela está alegre. E o contraste dessa pessoa, né, é uma pessoa com ingratidão, né? Essa pessoa com ingratidão é uma pessoa quebrada nos seus sentimentos, tá? Ela está sempre numa dissimulação para baixo, para cima, às vezes fica muito mais para baixo do que para cima, tá? Gabi, se sua filha estiver assistindo isso aí, depois fala para ela que nós podemos brincar com essas carinhas, viu? Vamos voltar aqui. Então, assim, quando você trabalha isso, é esse contraste que você vai encontrar aqui, tá? Na questão do jogo de palavras, que esse versículo está dizendo. Então, se você é uma pessoa agradecida, você encontra prazer nas pequenas coisas. Agora, se você não é uma pessoa agradecida, você vive quebrado nos seus sentimentos. É esse contraste, amado, que nós precisamos entender, avançar e sorrir, tá bom? Próximo versículo, né? Coração sábio, e aí ele vai trabalhar sobre a sabedoria. Aqui, não daria para colocar sabedoria, tá? Como sendo o Messias, como é feito do capítulo 1 ao capítulo 9. Pois nós podemos trabalhar isso aí depois. Mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Tá? Nós vamos ver essa palavra. Coração sábio, né? A palavra alguém que busca habilidade. Então, coração sábio não é aquele que enche apenas de conhecimento, mas aquele que busca habilidade. Habilidade, no hebraico, é posicionamento. Você só pode ter habilidade como você vai se posicionando. Porque quanto mais você se posicionar, mais você cria um hábito no seu coração. Quanto mais você criar um hábito no seu coração, mais habilidade você vai tendo. Tá ok? E aí você tem, né, um coração hábil que o quê? Que procura. Esta palavra no hebraico, que é a palavra bakash, né, tomar uma decisão. Então, olha só, uma pessoa que é sábia, ela está sempre procurando tomar uma decisão. Mas que decisão? Aí nós voltamos para o primeiro slide. Uma decisão centrada nos valores do reino de Deus. Uma decisão cuja essência são os valores do reino de Deus. E isso vai gerar na pessoa o quê? O conhecimento. A palavra conhecimento, que é a palavra dat, né? Que significa o que é correto. Então, é essa palavra que a Septuaginta vai jogar lá, e onde ela vai dizer que o capítulo 8 de Hebreus poderia ser um acróstico, né, dessa palavra. Do menor ao maior me conhecerá, que é o que diz o capítulo 8. O Senhor fala assim, há uma aliança escrita no seu coração, e do menor ao maior me conhecerá. Então é uma promessa de Deus que quando eu busco esse conhecimento, ou seja, eu busco um posicionamento nos valores do reino de Deus, então aquilo que é correto automaticamente será colocado na minha vida. Então eu preciso entender isso, amado. Às vezes nós achamos que ser cristão é aquele mantra, né? Ir para o monte, orar no monte, ter um culto abençoado. Não, é posicionamento. São escolhas que eu faço no dia a dia. São escolhas que eu avanço e eu falo, é isso aqui, ó. Eu vou me encher do quê? Eu vou me encher nessa pílula vermelha, né? Eu estou quebrando a Matrix, tá? Para quem o Lelo com certeza sabe o que eu estou falando. Então, quando você quebra essa Matrix, quando você sai dessa religiosidade, tá? Aí você começa a entender e avançar no que é o correto. Então, isso é correto para mim. Então, eu vou avançando nessa questão aqui. E aí, meu amado, eu vou entendendo aquilo que o Senhor fala. Mas a boca dos insensatos, tá? Ela vai o quê? Da palavra aqui, ó, que age pela impulsividade. Palavra que esse, amado, olha que coisa fantástica. O que é uma pessoa insensata, sem senso? É uma pessoa que age pela impulsividade. Uma pessoa que age pela impulsividade, amado, é uma pessoa que vai pelas emoções, tá? No linguajar mais ocidental. É uma pessoa emotiva.
Aí você vai ter o Tim LaHaye, né, quando ele vai trabalhar a questão dos temperamentos, né, ela é uma pessoa sanguínea. Ele é assim porque ele é sanguíneo, ele é impulsivo. Mas se ele é impulsivo, porque ele não está agindo pela longanimidade, domínio próprio e a mansidão do espírito. Está vendo como nós vamos ter que, de novo, falar que isso aqui, o capítulo 10 ao capítulo 22 ou 21, né, porque 22 já começa outro, o capítulo 10 ao capítulo 21 é Gálatas puro. Olha aqui, ó, mais uma vez, uma pessoa cheia do fruto do Espírito Santo, ela não age na impulsividade. Amém, Nancy? Que estudo fantástico. Seja assim para todo mundo, viu, gente? Que vocês possam dizer que estudo bom mesmo e que a gente coloca isso em prática em nome de Jesus. Apacenta de estultícia, ou seja, essa palavra apacentar, eu não estudei, mas se deleita, descansa ali, por isso que vem a palavra a estultícia ou a insensatez, tá? Existem algumas versões que falam até a estupidez, tá? Uma versão da Bíblia, tradução brasileira, fala estupidez, o cara estúpido, né? A estupidez se torna o companheiro dele. É aquele cara estúpido por natureza, ele é grosseiro por natureza, ele briga com tudo, porque o coração dele não está cheio daquilo que procede de Deus, do caminho de Deus. Então, essa questão será escrutínio do pensamento. Gente, a palavra apacentar, foi traduzido como apacentar, seria essa aqui, tá? Seria a escrutínio, que vai fazer o senso do pensamento dele, vai ser a estupidez. Mas a estupidez faz parte dele, porque se torna companheiro. Lembra da palavra companheiro? Comer do mesmo pão. Então, nós podemos dizer aqui que ele está comendo desse pão da estupidez diariamente. Tá? Como que ele não vai ser estúpido? É aquela pessoa que enche o coração de promiscuidade, e aí ele fala que ele tem uma dificuldade enorme na área de pornografia. Mas você está enchendo o coração de promiscuidade. Aquela pessoa que enche o coração de inveja, de raiva, tá? E de repente ela não tem autocontrole. Pastor, não tem domínio próprio. Não vai ter nunca, porque é um posicionamento, é uma postura que eu e você precisamos colocar diante do Senhor, avançarmos diante do Senhor. E aí, meu amado, nós precisamos entender exatamente esses pontos que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. E aí eu preciso pensar assim, o que Deus deseja é que eu e você, né, ao avançarmos, ao tomarmos posicionamento, possamos encher o nosso coração. Aqui sim, é uma questão de escolha, né? Ou você toma a pílula azul, né? Quem sabe, né? O Morfeu dá para o Nil, né? E você continua na tua religiosidade, ou você vai tomar outra e vai romper com a matriz. Então, todos os dias do aflito são maus. Mas a alegria, tá, do coração é um banquete contínuo. E aí ele vai fazer um jogo de palavras, apesar de ele não citar aqui, que ele está dizendo do reto, ele está fazendo um contraste entre aquilo que é reto e aquilo que não é reto, tá bom? Então, para nós entendermos esses versículos aqui, amado. Os dias, a palavra aflito, tá? Então os dias são aflitos. A palavra dias aqui vem de Yom, né? Yom Kippur, perdão, Yom dia do perdão. Mas aqui tem a ideia de dia a ser vivido, né? Entre um espaço de tempo. Então, aqui não mais ou menos assim, os alcoólatras anônimos tiraram essa ideia que eu vou falar aqui, tá, gente? Senhor, eu não vou beber. Eu estou fazendo uma aliança que eu não quero beber mais. O alcoólatra anônimo fala assim, não faça isso. Fala assim, hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu quero viver uma vida santa. Não estou correlacionando bebida com pecado, estou correlacionando com decisões, tá? E esse pessoa aí, ele vive, tá, longe do temor do Senhor, a pessoa aini, palavra aini, né? Olha aqui, ó, tá jogando aqui, ó. Então você tem aini. O que é esse aini? Para os meus alunos, vocês vão estudar, porque não tem o Aleph aqui, porque tem o chama aqui, nós vamos estudar isso aí, quando ele faz um som de A, tá? Mas lá para frente, viu, alunos? Então, aquele que vive longe do temor do Senhor. Qual que é a consequência de uma pessoa com o coração aflito? Na realidade, ela não está vivendo o temor do Senhor. O que é viver o temor do Senhor?
é saber que Deus está presente em todas as coisas. Então, essa pessoa que vive o temor do Senhor, ela vai ter a palavra mister, ou mistec, né? Ela vai ter uma mesa repleta de coisas agradáveis. Por quê? Porque ela tem alegria no coração. E a palavra alegria aqui é gratidão. Olha só, é uma outra palavra que vai significar a mesma coisa que nós vimos que é uma outra palavra para gratidão. Então, várias palavras para gratidão. E a palavra é coração, que nós já estudamos muito em Provérbios 16, né? As emoções, lugar das decisões, o centro das decisões. É aquele momento que eu avanço para um posicionamento. E aí eu tomo uma decisão. Quando eu avanço nessa decisão, meu amado, quando eu avanço nesse posicionamento, aí eu vou entender aquilo que o Senhor está dizendo para nós nesse estudo. Seja grato e aprenda a ser feliz. Seja grato pelas pequenas coisas, seja grato pelas médias coisas, seja grato pelas grandes coisas. Mas seja grato pela sua saúde, seja grato pelo pão nosso de cada dia. Uma das coisas, né, que eu já falei que o judeu faz muito é, quando ele senta à mesa, ele agradece o pão. O próprio Jesus, quando vai partir o pão, dá graça. Tá? Ele poderia ser servido pelos anjos, mas ele pega aquele pão e ele parte o pão e ele dá graças. Nós fazemos isso na ceia, né? Dar graças ao Senhor. Tá? Porque o coração de gratidão, amado, é um coração que vive essa alegria, né? Tem três pessoas que, com as suas limitações, né, com a sua faixa etária, vou colocar hoje a irmã Niceia, tá bom? A Niceia. Gente, se você já viu tanto que a irmã Niceia anda? Alguém já viu a irmã Niceia chorando? Alguém já viu? Alguém já viu a avó Suzy chorando? Choramingando, reclamando? Às vezes ela está triste, né, com algumas questões, mas ela está assim, tá? A Conceição, já viu a dona Conceição chegar lá na igreja chorando? São três pessoas de uma faixa etária, né, de aprendizado para nós. Tá? Eu estou quase chegando lá, mas não tomei a vacina, então ainda estou um pouquinho longe. Vou tomar essa semana, se Deus quiser. Mas enfim, ser grato no nosso coração. Você tem prazer em conviver com pessoas que aprenderam, tá? Que o cristianismo não é igreja, que o cristianismo é vida no altar, que o cristianismo é o caminhar, que o cristianismo é vivenciar todas as questões. É o que a nossa escreveu, ainda que, é isso que Abacuque tinha no coração. Olha, ainda que eu tenha que passar por essa quarentena, ainda que eu tenha que passar por essa situação que eu não estou entendendo, eu quero dizer que a palavra final vai vir do Senhor, porque essa ideia é de Abacuque. Quem dá a palavra final é Deus, meu amado. Então, vamos aprender a ser grato e, em nome de Jesus, vamos aprender a sermos felizes. Amém, igreja? Hoje à noite, às 18h30, até às 19h45, porque nós temos ceia, então nós vamos avançar um pouquinho mais. Mas o toque de recolher já não está. Talvez ele recorra da terça-feira, o profeta Adelmo, se recolher, o toque de recolher volta, mas está suspenso. Mas, enfim, tá? Se você puder estar conosco, tá? Se você não puder e quiser fazer a ceia na sua casa, providencie o pão e o vinho, nós ceamos. Eu entendo que a ceia, ela tem um significado de comunhão, tá? Eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas quando você olha para a ceia, você tem uma ideia assim de comunhão. Mas em função dessa pandemia, porque como é que era algumas situações que a igreja passou? Então nós estamos nos adaptando, amém? Que Deus abençoe, nos guarde e traga sobre as nossas vidas, né, o seu amor e a sua mansidão em nós. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, amado.